noite, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre 60 fatos interessantes sobre bicicletas e mountain bike. Eu decidi fazer esse vídeo porque hoje, dia 1º de julho, é aniversário do meu pai e ele gosta muito de mountain bike, é o hobby dele já há bastante tempo, então eu decidi fazer essa homenagem para ele pelo aniversário. Ele também tem um canal aqui no YouTube, que eu vou deixar o link na descrição. É um canal super legal. Tem vários vídeos muito bonitos das paisagens por onde ele passa com a bicicleta. E para quem gosta de mountain bike também é bem interessante. Então eu recomendo bastante vocês irem dar uma olhada lá. Vamos começar com 60 fatos interessantes sobre bicicletas e mountain bike. O primeiro fato interessante é que a história da bicicleta começou em 1817, quando Carl von Drais criou a Dreisiana. Ela tinha duas rodas alinhadas, mas ainda não tinha pedais. Então, para andar, a pessoa empurrava com os pés no chão. Em 1839, um escocês, Macmillan, criou a primeira bicicleta com pedais. Eles ficavam ligados a um sistema de alavancas na roda traseira, então o ciclista já conseguia se mover sem encostar os pés no chão. Mas só em 1861, Pierre Michaud melhorou o projeto e criou o velocípede com pedais na roda da frente. E isso facilitou muito a fabricação, mas o controle da bicicleta ainda era muito difícil, por causa da trepidação que causava. O termo bicicleta mesmo só começou a ser usado alguns anos depois, por volta de 1868, na França, quando os modelos com pedais e duas rodas de tamanho mais parecido começaram a se popularizar. Então, até então, a gente chamava de velocípede. E vocês sabiam que a primeira ciclovia da história também foi em Paris em 1862? E ela servia para separar os velocípedes das carroças nos parques da cidade. Inclusive, a primeira corrida de ciclismo aconteceu também em Paris em 1868. E foi uma prova de 1.200 metros e quem ganhou foi um ciclista chamado James Moore. Na década de 1870, surgiu o Penny Farthing, que é uma bicicleta com uma roda gigante na frente e uma pequenininha atrás. Ela era rápida, mas também muito instável e perigosa para descer. Em 1875, a França abriu a primeira fábrica de bicicletas do mundo, chamada Companhia Michaud. Foi a primeira vez que bicicletas começaram a ser feitas em série. Em 1885, John Kemp Starley criou a bicicleta de segurança, com duas rodas de tamanhos iguais e corrente na roda traseira. Esse modelo é a base de quase todas as bicicletas que nós temos hoje em dia. E 3 anos depois, em 1888, John Boyd Dunlop inventou o pneu com câmara de ar, que deixou o passeio muito mais confortável porque absorvia os impactos do terreno. Em 1890, surgiu o guidão curvo, que melhorava a aerodinâmica e deixava o ciclista numa posição mais eficiente, principalmente para a velocidade. E em 1894, Annie Londonderry foi a primeira mulher
a dar a volta ao mundo de bicicleta, numa época que as mulheres quase não viajavam sozinhas. Ela virou símbolo de coragem e independência. E no mesmo ano, ou seja, em 1894, em Londres, também surgiram as primeiras bicicletas com quadro de bambu. E a ideia era criar um modelo mais leve, mas com resistência parecida com a de madeira. Em 1895, Ogden Bolton Jr. registrou a patente da primeira bicicleta elétrica. O motor ficava na roda traseira e a bateria era grande e pesada. E ainda nesse mesmo ano, 1895, começaram a fabricar também selins ajustáveis. E isso foi um alívio para os ciclistas que antes sofriam com alturas fixas e desconfortáveis. Ainda no ano de 1895, eles criaram também o primeiro velocímetro de bicicleta que funcionava de forma mecânica, calculando a velocidade com base nas voltas da roda. Em 1896, começaram a aparecer bicicletas com luzes. Então as primeiras usavam lamparinas a óleo ou pequenas velas protegidas por vidro. Também em 1896, o exército dos Estados Unidos testou o uso de bicicletas em terrenos montanhosos como alternativa aos cavalos. Foi o começo da ideia de bicicletas para terrenos difíceis. Em 1898, nasceu a primeira bicicleta tandem, que é aquela feita para dois ciclistas pedalarem juntos. E também em 1898, as bicicletas passaram a ter campainhas, que era uma evolução simples, mas que ajudava muito a evitar acidentes, e até hoje elas são usadas. Em 1900, as bicicletas ganharam bagageiros traseiros, permitindo levar objetos com mais facilidade. E um ano depois, em 1901, surgiram os primeiros paralamas, que ajudaram a proteger os ciclistas da água e da lama nas rodas. Em 1902, aconteceu a primeira corrida de mountain bike que se tem registro. Foi uma competição improvisada com bicicletas comuns adaptadas para andar na terra. Em 1905, surgiu o primeiro sistema de câmbio de marchas. Isso permitiu ao ciclista escolher entre marchas mais leves para subidas e mais pesadas para as retas. Em 1910, as bicicletas passaram a ter suportes para garrafas de água, que é algo simples, mas que mudou a vida de quem pedalava longas distâncias. Já na década de 1930, surgiram os primeiros quadros de alumínio. Eles eram bem mais leves que os de aço e isso facilitava muito na questão da velocidade. Na década de 50, apareceram os freios a tambor. Eles funcionavam com um sistema interno parecido com o de alguns carros antigos, oferecendo mais potência na frenagem. Em 1953, John Finley Scott criou uma bicicleta adaptada para trilhas de terra e foi o primeiro passo real para o surgimento do mountain bike. Na década de 1960, surgiram quadros de aço inoxidável que eram ainda mais resistentes à ferrugem. E em 1966, o termo mountain bike foi usado pela primeira vez por De Guin ao descrever bicicletas que eram feitas para andar em trilhas e terrenos difíceis.
Nos anos 70, na Califórnia, surfistas e ciclistas começaram a modificar bicicletas antigas para descer em encostas de terra. E foi assim que o mountain bike moderno começou. Em 1974 surgiram os primeiros quadros de titânio. Eles eram super leves e muito resistentes, mas também bastante caros. Em 1977, Joe Breeze criou a Breezer número 1, a primeira mountain bike feita do zero para trilhas. Em 1981, a Specialized lançou a Stump Jumper, que era a primeira mountain bike produzida em larga escala e vendida em lojas. Em 1982 surgiram as primeiras suspensões dianteira e traseira específicas para mountain bike. Isso significava que agora a bicicleta absorvia os impactos tanto da frente quanto de trás. Em 1985, as suspensões traseiras ficaram realmente funcionais. Elas melhoraram muito o controle nas descidas e em terrenos irregulares. Daí, em 1986, veio o primeiro quadro de carbono, que além de leve, o carbono oferece também muita rigidez e absorve vibrações, o que é ótimo para velocidade e conforto. Em 1989, os guidões aerodinâmicos começaram a ser usados principalmente em bicicletas de estrada. Eles deixam o ciclista em uma posição mais baixa, melhorando a velocidade. Em 1990, foi realizado o primeiro campeonato mundial de mountain bike em Durango, nos Estados Unidos. Em 1993, chegaram os freios hidráulicos e eles usavam óleo ao invés de cabos, o que oferece muito mais potência na frenagem com menos esforço nas mãos. Em 1996, o mountain bike entrou oficialmente nas Olimpíadas, nos Jogos de Atlanta. Em 1999, surgiram as bicicletas de 29 polegadas e elas passam por obstáculos com mais facilidade e têm mais tração em trilhas. Em 2005, começaram a aparecer bicicletas com GPS integrado e isso facilitou muito a navegação, principalmente em trilhas desconhecidas. Em 2007, vieram as rodas de 27,5 polegadas, que é um tamanho intermediário entre as tradicionais de 26 e as novas de 29. Em 2009, foi lançado o câmbio eletrônico para bicicletas com troca de marcha super rápidas e feitas com botões ao invés de alavancas. Em 2010, surgiram as primeiras transmissões automáticas que ajustam as marchas sozinhas conforme a inclinação e a velocidade. Em 2013, apareceram as suspensões eletrônicas que se adaptam ao tipo de solo em tempo real, sem o ciclista precisar mexer em nada. Em 2015, veio a suspensão adaptativa, que analisa o terreno em frações de segundo e ajusta a resposta da bike durante a pedalada. Em 2017, chegaram os primeiros pneus sem ar para mountain bike. Eles não furam e são ideais para quem enfrenta pedras e trilhas mais agressivas. Em 2018, começaram a ser usadas tecnologias de freio ABS nas bicicletas para evitar o travamento das rodas durante as frenagens bruscas. Em 2023, foi criada a primeira bicicleta
feita 100% de materiais recicláveis, que foi uma inovação em sustentabilidade. Em 2024, Neil Campbell bateu o recorde mundial de velocidade com uma bicicleta, atingindo 280,571 km por hora. Também em 2024 aconteceu um feito inusitado. O ciclista francês Axel Carillon cruzou a Cordilheira dos Andes de bicicleta, passando por altitudes acima de 5.000 metros, enfrentando frio, neve e falta de oxigênio. Em 2025, surgiram bicicletas com realidade aumentada no guidão. Isso permite que o ciclista veja o mapa e as instruções de rota sem tirar os olhos do caminho. Um dos melhores canais sobre mountain bike atualmente é o Dude on a Bike, criado por Carlos Greff, um brasileiro que grava paisagens incríveis tanto nas florestas da Inglaterra quanto nos morros do Brasil, trazendo cenas que misturam aventura e momentos aconchegantes ao mesmo tempo. Estudos mostram que pedalar todos os dias pode aumentar a expectativa de vida em até 2 anos, graças aos benefícios para o coração e a circulação sanguínea. Em cidades como Amsterdã e Copenhague, hoje já existem mais bicicletas do que carros por habitante. Cientistas dizem que, em termos de energia, a bicicleta é o meio de transporte mais eficiente que o ser humano já inventou. E o último fato é que atualmente existem mais de 1 bilhão de bicicletas no mundo. Isso mesmo, mais de 1 bilhão, superando o número de carros e mostrando o quanto as bicicletas fazem parte da nossa história. Esses foram 60 fatos sobre a história das bicicletas e do esporte mountain bike. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu queria desejar mais uma vez feliz aniversário para o meu pai. Beijos e boa noite!